Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje nós vamos falar de histórias e mais histórias do Rio de Janeiro, porque meu entrevistado tem um canal com nada menos do que 3 milhões de seguidores nas mais diversas redes sociais. É o Tá na História. O jornalista, historiador e tiktoker Thiago Gomide, ele faz o que nesse canal? Conta história. Histórias de ruas e personagens do Rio de Janeiro. E tudo isso rendeu um livro. Ele vai lançar em breve o Almanaque Carioca, um grande passeio pelo lado B da história do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, Thiago. Sai desse celular. Tá valendo? Lógico. Lógico que não, né? Lógico que tá. Sai desse celular, garoto. Vamos lá. Vamos começar a entrevista. Tava subindo vídeo agora. Me perdoa. Pois é, ficou o tempo inteiro aí. Qual é o lado B da história do Rio de Janeiro? Mônica, primeiro, obrigado por você ter me convidado. Perdão, realmente você é tão espontânea que eu acreditei que tava ali treinando, passando Mas um TikToker fica o quê, né? O tempo inteiro lá no celular, subindo, Não, né? mas tem que saber a hora de parar. O erro foi meu. Peço desculpa logo de cara a todos também que estão nos assistindo, porque é deselegante. O lado B do Rio de Janeiro é entender que uma cidade que foi capital da colônia, capital do Império, capital da República, não foi formada somente pelos grandes figurões, por aqueles grandes palácios. A nossa história ela é entrelaçada por personagens que muitas vezes ficaram esquecidos, inclusive nos principais livros de história. O lado B está naquelas construções que a gente passa corriqueiramente e não entende que aquele lugar, por não ter todo o lustre que nós estamos acostumados, aquelas construções elas têm as suas responsabilidades, os seus pesos, os seus patrimônios. Por exemplo, a gente... Conta uma história que vai estar nesse livro. A gente pode atravessar, dando um exemplo logo de cara, a gente pode atravessar na Glória, ali pertinho de hoje, onde tem uma das feiras mais badaladas de todas, nós temos um casarão nas ruínas. Casarão em ruínas. Ali o dono era um grande fazendeiro, ou seja, você pode explicar, inclusive, a produção de café e a pujança do dinheiro do café a partir da construção de Cornélio. Dom Pedro II ia para lá, ia para as construções. A gente atravessa, só estou pensando na Glória porque me veio esse bairro. Você pode falar de qualquer outro que a gente vai trazer aqui para a conversa. Agora, na própria Glória, você atravessa uma casa esquecida de Vitor Meireles, que está em todos os livros. O Vitor está em todos os nossos livros de história, porque foi um grande pintor no final do século XIX, começo do século XX. Você na Glória vai ter o High Life, que era uma loucura, Mônica Ramos. O que era o High Life? Era uma discoteca, era um lugar especial para gringos, mas ao mesmo tempo, sabe o que acontece? Era tanto barulho que o padre atrás se indignou com aquilo. Quando isso? Isso no comecinho do século XX, estamos ali mais ou menos 1920, 1930, no máximo 1940. Data exata agora me fugiu. Mas o fato é que o padre foi convidado para entrar dentro daquele lugar mágico e adorou. O padre virou sócio, ia sempre, mas ficava numa salinha separada para que nada causasse nenhum transtorno a mais. O padre reservado, pelo menos, né? E no ano que vem, 2025, você vai lançar a caravana Tá na História pela Baixada Fluminense. Pela Baixada. E contar as histórias dos cantinhos, as histórias dessa parte, né, do Rio de Janeiro, que é meio esquecida. E não só esquecida, a gente às vezes não quer contar as histórias, porque o que gera, e aí não é uma fixação de atores A, B ou C, tá? É porque o que gera, na verdade, acesso, que gera clique, é a violência. E eu vou contra isso. Eu vou mostrar que esses cantos do nosso estado, mas também do nosso país, porque todo cantinho é do brasileiro, inclusive a Baixada Fluminense. Exato. Esses lugares, eles têm uma trajetória para o desenvolvimento do resto do país. Vamos pegar, por exemplo, Nova Iguaçu. Sim. Eu gravei no subúrbio de Orlando. No subúrbio de Orlando, sabe como é que se desenvolve Orlando? A partir das laranjas. A partir dos trens atravessando de laranja todos os Estados Unidos. É assim que começam os primeiros passos do que hoje nós conhecemos como o megamundo da Disney. Nova Iguaçu era a mesma coisa. Nova Iguaçu também tinha uma produção imensa de laranjas, inclusive com trilhos. Se você for no subúrbio de Nova Iguaçu, Iguaçu Velho, por exemplo, ali perto das cachoeiras, cemitério das pessoas escravizadas, você vai ter ali trilhos do trem, porque
Nova Iguaçu, inclusive, cheirava a laranja. As pessoas tinham prazer de andar ali. Nova Iguaçu que vai ser grande responsável pelo desenvolvimento de Duque de Caxias. Nós temos Belfor Roxo, nós temos Magé. Nova Iguaçu é a cidade-mãe da Baixada, né? Dela saíram todas as outras, Cidade-mãe da Baixada, então muito responsável pelo florescimento de toda aquela área. E não só ficar na Baixada, a gente também tem que ir para essa região metropolitana muito esquecida. Tirando um pouquinho Niterói, Maricá, estão em ascensão em algumas áreas, mas, por exemplo, a gente pode pegar São Gonçalo, muito tratada pela violência, uma cidade muito observada pelos intensos confrontos, mas que traz uma história que envolve uma segunda corrida de automóveis no Brasil, com direito à torcida e tudo mais. Outra história da Baixada, temos? Oxe, se você quer... Vamos trazer um personagem que eu acho incrível, e esse está nesse livro, que é Tenório Cavalcante. Vamos trazer a política aqui para dentro da conversa. Tenório Cavalcante, conhecido como o homem da capa preta. E aí você tem que olhar essa figura sob diferentes perspectivas. A perspectiva de um homem que é um homem violento, brabo nas discussões. Isso daí uma vertente vai olhar dessa forma, né? Alguém que, por exemplo, não se intimidava com Antônio Carlos Magalhães, senador, depois governador, uma pessoa muito importante na política baiana. Ele não se... deputado, ele não tinha medo de Antônio Carlos Magalhães, porque também andava armado. Inclusive, um debate dos dois... A Lurdinha, né? Andava com a Lurdinha, que era uma metralhadora, mas ele às vezes andava também com uma pistola, que era quando ele estava mais tranquilo. Com o Antônio Carlos Magalhães foi com a pistola. Antônio Magalhães começa a criticar um indicado dele sendo corrupto, começa um debate dos dois, ele puxa uma pistola, aponta para o Antônio Carlos Magalhães, e o Antônio Carlos Magalhães, conhecido como o grande coronel da Bahia, ele não se aguenta e faz urina nas calças, né? E aí o Tenório Cavalcante falou, olha, eu não mato um homem frouxo igual a você. Esse é o homem político. O homem das relações em Duque de Caxias... Conhecido como Toninho Malvadeza, né? Toninho Malvadeza. O homem das relações, e aí você vai caminhando por Caxias até hoje, a quem defenda. Você tem o homem da imprensa, você tem um homem que vai defender, por exemplo, o João Goulart, que vai conversar com o João Goulart no golpe militar de 1964. Você vai ter ali um jornal a favor de trabalhadores. Ou seja, os personagens históricos, eles não podem... Nenhum personagem, na verdade, pode ser observado somente por um prisma. Senão a gente não retrata a grandeza que é o ser humano. Tiago, você é um cara conectado o tempo inteiro, o início do programa mostrou isso, você tá conectado, mas você gosta mesmo de andar pelos bares, você comenta andar pelos bares, desconectado, conversando, sentar num boteco, numa livraria, conversar e procurar os lugares mais desconhecidos, mais inusitados. Conta a história de lugares que você descobriu assim. O Oswald de Andrade falava, Mônica, que é pra gente ver com os olhos livres. O que significa isso? É entender que, por mais que a gente repita o mesmo caminho 300 vezes, a novidade se apresenta cotidianamente. E a gente não pode ignorar isso. Então, ver com os olhos livres é enxergar seu bairro, sua cidade, suas relações. E o Rio de Janeiro é cheio desses cantos, né? E aí, é nisso que eu me perco. Isso é meu maior barato. Se você, de fato, me perguntar o que eu mais amo na vida, é encontrar um cantinho, e aí não é só pelo ineditismo, é também pela vontade de descobrir o outro, de descobrir o que eu ainda não descobri, que muitos outros podem ter descoberto, não tem problema nenhum, pode ser um lugar super famoso, mas que eu fui pela primeira vez e que para mim foi incrível. Então, lugares que são incríveis, que eu sempre indico às pessoas. Livraria Belle Époque, no Meia, única livraria, ou principal livraria daquele bairro, um bairro do subúrbio do Rio de Janeiro, uma livraria que tem à frente um jovem que começou vendendo, o Ivan começou vendendo livros na bicicleta, estendia no chão, como tantos outros vendedores de livros que nós conhecemos. A relação dele com esse objeto mágico faz com que ele avance para montar uma pequena livraria, uma livraria que também tem ali uma cervejinha do lado, onde você pode comer alguma coisinha. Pega fogo no meio da pandemia, ou seja, ele tem uma
dificuldade gigantesca e consegue se reerguer. E hoje a Belle Époque está lá no mesmo lugar com as portas abertas. Agora tem o sonho de montar uma Kombi e sair por aí com a livraria itinerante. Ele tem esse sonho? Eu não sabia. Porque também, Mônica, a gente fica muito restrito à ideia de história como sendo algo que passou. História é algo que a gente constrói. Eu me sinto uma bordadeira. Eu não tenho diferença nenhuma na minha cabeça para uma bordadeira da Chapada dos Guimarães, de Petrópolis. Eu gosto de ir bordando e eu gosto das pessoas que bordam. Todos nós bordamos a história. Cabe a gente interpretar e também, claro, divulgar. Qual a história do Tá na História que mais bombou na internet? Eu acho que tem 3. Primeiro, expressão. Acho que pé rapado é uma que as pessoas sempre lembram, porque nós atravessamos essa palavra por N razões e nós atravessamos esse objeto, né? O pé rapado, ele... Então, conta a história do pé rapado. Por que a expressão, como surgiu a expressão pé rapado? Pé rapado é o seguinte, na frente de igrejas de grandes casarões, você tinha um objeto de ferro, que era mais ou menos assim, né? Você, antes de entrar na sua residência, você passava o pé, no caso dos ricos, as botas, né? Naquele lugar. Estamos num Brasil colônia, onde majoritariamente estávamos sob lama. Então, passava-se naquele pé rapado, naquele objeto, e entrava em casa. As pessoas escravizadas também. Para que elas pudessem entrar na casa dos senhores, por alguma razão, elas precisavam passar o pé ali, raspando o pé, para que não tivesse nenhum tipo de sujeira. Isso mostra uma desigualdade marcante na trajetória brasileira, né? Um estava de bota, o outro sem, mas um objeto junto a esses dois povos. E história de time de futebol, tem? Botafogo tinha um cachorrinho chamado Biriba. E o Biriba, segundo o presidente do Botafogo, o Biriba dava sorte quando fazia xixi nos jogadores do Botafogo. Então, dá-lhe do Biriba fazer xixi e o Botafogo estava vencendo, ganhava um título daquilo, não sei o que, o Biriba fazia xixi nos jogadores do Botafogo. E até em viagens ao exterior, ou viagens, inclusive no Brasil, se precisasse escolher entre um jogador que fosse lá aquele quarto reserva e o Biriba, levava o Biriba, pô. Até o momento que o Biriba começou a não dar certo, aí falaram, bom, peraí, o xixi dele parou de funcionar, mas o Biriba marca a trajetória da torcida do Botafogo, porque é um dos talismãs da torcida botafoguense, inclusive clube que, sem dúvida nenhuma, que abocanhará, e eu já falei isso desde abril de 2024, ou seja, não é uma previsão contemporânea, o Botafogo vai abocanhar, no mínimo, o Brasileiro ou a Libertadores, mas capaz de abocanhar os dois para uma felicidade. E daqui a pouco eu volto para continuar conversando com o professor de História, jornalista e tiktoker, Thiago Gomide. Fique com a gente. Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com o professor de História, tiktoker e jornalista Thiago Gomide. Gostou do tiktoker, né? Eu gostei porque é bacana. O TikTok tem uma importância grande na minha trajetória. Apesar da gente hoje ter uma rede muito grande no Instagram. E aí tem algumas pessoas que me apresentam, eu acho tão bonitinho isso. Um Instagrammer. E aí uma vez eu estava num evento acadêmico e uma professora, assim, super conhecida no meio, ela falou assim, você não te importuna esse tipo de... Eu falei, professora, eu acho que o nosso maior interesse tem que ser a comunicação. É isso que leva a história, é isso que leva o jovem a gostar da história, não é isso? Que leva todos a gostarem de história. A gente não é somente os jovens, muitos de nós nos conectamos com a história. Dessa maneira, porque também, Mônica, nós que estamos em um determinado espaço de estudo, nos afastamos da população. Parece que ficamos ali dentro de grupos de trabalho que são valiosíssimos, importantíssimos, precisam de mais investimentos puros para que a gente tenha mais pesquisas qualificadas, mais pesquisadores sendo reconhecidos e não saindo do país. Entretanto, a gente também não pode ficar dentro das nossas bolhas, a gente precisa atravessá-las. Isso daí é um dos meus grandes prazeres da vida.
E uma coisa legal também que chegou para você foi a parceria com os consulados, embaixadas, levando a nossa cultura também para os outros países, né? Como é que se dá isso, Thiago? Vice-versa também. Eu sou, desde garoto, um apaixonado pelas relações internacionais. Eu acho que nenhum tipo de cultura, minha família veio do Líbano, uma parte, a outra parte veio da Itália. Nós todos temos aqui, ou muitos de nós temos o sangue de imigrantes que vieram dos mais diferentes lugares, inclusive, e aí de maneira trágica, da própria África. Nós temos que entender que esse país, como muitos outros, são uma mistura, um mosaico de saberes. E a gente não pode ficar isolado, não entendendo onde é que eles pavimentaram, onde essas pessoas pavimentaram para que onde a gente está, para que a gente pudesse pisar onde a gente está pisando hoje, e também não fazer com que nós levássemos isso para que os outros entendam o Brasil sob a perspectiva não da violência. Como é que você faz isso? Mas como é que se dá essa parceria na prática? Produção de conteúdo. Você grava os vídeos para eles? Eu gravo os vídeos para eles. Os consulados, e são muitos, tem da Noruega até os Estados Unidos, tem da França até a China, ou seja, você tem aqui uma ONU dentro do Tá na História, que me dá muito orgulho. Existe uma troca contínua de saberes, onde a gente produz vídeos em comum acordo, no formato de collab, para que a gente possa disponibilizar para as nossas comunidades, no caso deles, muito mais importante. Sobre a cultura deles, o que tem no Rio de Janeiro da cultura deles. Porque é isso. Você atravessa, a gente vai na Praça Paris e não reflete que isso daí nos leva à França. A gente muitas das vezes vai até um espaço dedicado, por exemplo, no Porto, à Noruega, e a gente passa desapercebido. A gente tem o consulado, a embaixada americana nos Estados Unidos tem uma característica. A embaixada americana só se mudou para Brasília há quase 10 anos, cerca de 10 anos depois da saída da capital daqui, mostrando seu apreço pela cidade. Investiu em diferentes lugares. Isso daí é importante para a gente saber que esses países, eles fizeram e ainda fazem pela cidade do Rio. Olha que bacana, né? Então, eles interessados nessa simbiose, no que tem deles aqui no Rio de Janeiro. Eu tenho muito respeito por todos, a gente sempre conversa, a gente sempre tenta entrar em comum, é uma conversa muito diplomática, onde eu sei o meu papel de professor e claro que eles têm um papel institucional gigantesco de representarem países que são muito grandes dentro do mapa mundi. Então agora vamos para o nosso momento cartomante. Você perguntou o que eram essas cartinhas aqui, agora eu vou botar cartas para você. Meu Deus! Momento Mônica Ramos cartomante. Pode tirar a primeira carta e me dar. Essa daqui. Cheio de fome. Onde e o que você gosta de comer no Rio de Janeiro? Bom, vou começar como um bom gordinho. Colombo, coxinha de creme. Tradicional. Tradicional. Moelinha, tô apaixonado pela moela do quitanda do Joãozinho. Então, tô usando 2 aqui. Polvo, sem dúvida nenhuma. Adonis, arrebenta. Do João. Do João também. João é gente do Rio. Gente do Rio? João, sanduíche. Tô aqui só trazendo... Chega, né? Ué, não, você me falou, eu tô cheio de fome, pô. Uma hora dessa daí... Rapaz, eu tô que vou. Vai mais um sanduíche aí. O sanduíche, eu gosto de brie do Maia em Laranjeiras, mas também é o seguinte, para terminar e a gente almoçar depois de tanto lanche, eu gosto de comer, e aí vale qualquer prato no Tô Careca de Saber, porque realmente ali no Caxambi ele arrebenta, ele é fera, Zé. Mais uma carta. Pode tirar. Não, tira aí. Sou eu? Você me dá. Ih, que papo! O Rio é um esculacho. O que é maravilhoso no Rio de Janeiro? Sentar, tomar uma cerveja e... Aonde? E ser feliz. Aonde? Vale do Rio Comprido, ali no bar da Condessa, até... Cara, até o... Adalto ali na Lapa. Mais uma.
Eu adoro, por exemplo, eu gosto demais de sentar em dois sambas, né? Já falei, inclusive, aqui numa primeira edição, Vaca Atolada do Cláudio e sem dúvida nenhuma ali na... tem tanto samba, eu vou ser injusto com alguém. Renascença eu gosto muito. Tira mais uma carta e vamos... Bola pra frente. Tiro mais uma? Sim, senhor. Vamos lá. Fala sério? Fala sério, bicho. O que te causa indignação no Rio de Janeiro? Aí é o contrário. Uau! Muita coisa me gera indignação, Mônica. Me gera indignação uma quantidade enorme de desrespeito de gestores públicos, e aí vale para todas as gestões, com o dia a dia da cidade. Uma pessoa ser eleita, ela não significa que ela é dona da cidade, do estado, e aí não estou falando só do Rio, tá? Eu estou pensando no estado, já que chegamos em todos os cantos. A pessoa não é dona daquele lugar, ela é uma representante pública, ela é uma gestora pública, ela paga pelo povo. Ela não tem que acreditar que aquilo ali é o quintal da casa dela ou o prédio que ela acredita que pode fazer o que quer, inclusive no prédio não se pode sendo síndico. Isso daí me indigna. Agora nós vamos para o momento cadeira no portão. Subúrbio, lá em Bangu, aquele calorão, pega a cadeira de praia, bota no portão e vamos fazer o quê? Tomar uma cerveja? Cadê? Não, falar das pessoas. Agora nós vamos falar das pessoas. Ganso? Ganso. Tive que botar alguma coisa de Fluminense, né? Fazer o quê, né? Olha, eu acho o Ganso Caio Barbosa, nosso querido amigo, odeia o Ganso. E eu discuto isso, acho o Ganso um poeta do começo dos anos 1930. O problema é que a gente está em 2024. Mas joga muito, é um craque. Acho que nos mostra uma velocidade diferente de raciocínio, mas está longe de ser o meu grande ídolo no Fluminense. Mas joga muito. Uau! Você está trazendo aqui... Sérgio Buarque de Holanda. Não precisa... Um grande historiador. Não precisa nem apresentar. É uma das minhas referências. Quando as pessoas perguntam para mim, você se inspira em quem para poder gravar na rua? E aí eu sempre trago pessoas que ninguém espera. E o Sérgio é um exemplo. Não existe possibilidade da gente refletir Brasil sem atravessar a obra do Sérgio. O Sérgio tinha uma característica muito peculiar e que às vezes eu me sinto parecido. Peço já perdão para Fernanda, que em todos os lugares da casa dele tinham, como essa foto bem representa, livros. Até que a Amélia, a esposa dele, fala, mas assim, Sérgio, até no banheiro. Ainda não cheguei nessa, hein, Fernanda? Me poupa, hein? Ziraldo. Putz, esse foi meu primeiro chefe. Nossa, Mônica, pegou pesado. Ziraldo foi meu primeiro chefe, junto de uma turma que me ensinou muito. Muito, 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 muito. Assim. Ziraldo, Sabino, Jaguar, Milô, Fausto Wolff, Fritz Seri, ou seja, tinha uma galera muito da pesada na releitura do Pasquim 21, onde eu fui estagiário com 17 anos. E Zélio, não posso esquecer jamais, assim, eles me ensinaram muito como entender a profissão a qual eu tinha escolhido, nesse primeiro momento como jornalista e depois como historiador, de uma maneira muito séria. Pode haver qualquer tipo de crítica a essas figuras que eu estou falando, e as críticas são para serem ouvidas, interpretadas e debatidas, mas ninguém fala que eles não tinham talento. E você ter o bálsamo de ouvir essas figuras aos 17 anos muda a vida de qualquer cidadão, ainda mais de um garoto com 17 para 18 anos. Então, Ziraldo é uma grande inspiração para mim e foi um grande chefe. Gabriel Lemos, sua cria. Meu afilhado querido, a minha relação com o Gabriel é uma relação linda, porque ele é meu afilhado, mas mora em Curitiba. Eu não tenho, infelizmente, a oportunidade de estar diariamente com o Gabo, mas ele é apaixonado por duas coisas, Mônica, aos 8 anos. Ele é apaixonado, 8 para 9, apaixonado por história
e por gravar vídeo. Tá fazendo teatro. @Mundo do Gabo. Mundo do Gabo, e assim, sigam, porque ele é um apaixonado e ele vai, obviamente, indo gravar. Quando a gente tá junto, ele pede pra gente gravar os dois juntos. E aqui, por exemplo, nesse vídeo, nós estamos lá em Curitiba e ele escolhe os lugares e as pautas. E a gente vai, claro que estudando juntos, para que ele também se empodere da possibilidade de enxergar, como o Oswald de Andrade falava, com os olhos livres, nunca presos na grande tendência que os adultos têm de fazer com que as crianças olhem o mundo com os nossos olhos. Então é o mundo do Gabo, porque são esses olhares do Gabo. Fernanda Arouca, Fernanda, minha esposa. Sua esposa e sócia, querida, né? Parceira, sócia, companheira de vida. Nós já atravessamos os mais diferentes desafios. Estamos juntos há 13 anos. A Fernanda é uma inspiração para mim. É uma mulher firme, forte, capaz de resolver problemas que eu não teria capacidade. Se soma a mim a um projeto educativo, a um projeto que pretende realmente revelar histórias que não são reveladas, Mônica. E quando falam que o Tá na História sou eu, é uma grande verdade. O Tá na História sou eu, Fernanda, e uma equipe aguerrida, mas Fernanda por trás dando toda a inteligência e uma capacidade única de observação de mundo. E de pautas que ela também sempre defende e que eu, como homem, jamais conseguiria alcançar. Então ela tem algumas falas que são importantíssimas e, infelizmente, só eu ganho os méritos. Por isso que esse livro do final do ano, ou do começo do ano de 2025, o Almanaque Carioca, nada mais é do que realmente essa junção da gente, porque o livro é apresentado, escrito e debatido por nós dois em debates e discussões enlouquecidas nos bares, botecos e restaurantes do Rio. O livro tá bem legal porque é muito dessa foto, é muito de nós dois. Tiago Gomide, uma frase que te define. Eu vou trazer, na verdade, uma palavra. Eu vou trazer o samba clareou. Eu acho que diz muito da minha vida. Eu sou um realista otimista e eu sempre acho que tudo pode clarear, que tudo pode se abrir para que a gente tenha uma realidade melhor. Eu não acho que uma cidade da Baixada Fluminense, por ter altos índices de violência, não tem beleza. Eu não acho que um bairro muito violento ou um complexo de favelas seja um lugar para a gente esquecer. Não acho também que um parque rico no interior da Suíça pode ser diminuído porque está no lugar onde está. A gente sempre pode clarear para que todos entendam que façamos parte da mesma civilização, do mesmo mundo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você. Isso é um brinde a você, Mônica. Uma guerreira por essa cidade. A nós. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.